A obra Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, relata a história de Reobaldo, um jovem completamente trabalhado em dúvidas e inquietações, que faz com que ele venha chegar a questionar e indagar a existência do diabo ou a crença na existência do próprio. Desde cedo perdoou a sua mãe, e com esse trágico acontecimento foi morar em uma fazenda com seu padrinho, o Celorico Mendes, onde cuidou dele e ofereceu a Reobaldo seus primeiros estudos e conhecimentos em letras. Depois de alguns tempos, Reobaldo começou a ensinar letras para Zé Bebelo, um fazendeiro que fazia parte do bando dos jagunços daquela região. Reobaldo então fica encantado com o mundo dos jagunços, ao ver que os homens eram fortes e corajosos. Então Zé Bebelo, ao ver o interesse do jovem, convida-o para ingressar ao seu bando de jagunços, e o mesmo aceita fazer parte do bando. Nesse mesmo período, existia outro bando de jagunços, que era liderado por Joca Ramiro, que estava em altos conflitos com o bando de Zé Bebelo. Em uma das batalhas entre eles, Reobaldo conhece Reinaldo, que fazia parte do bando de Joca Ramiro. Reinaldo então se aproxima de Reobaldo e convence-o a abandonar o bando que ele fazia parte para se juntar ao bando de Joca Ramiro. Reobaldo decide-se então a se juntar ao grupo. As amizades entre eles vão se fortalecendo com o passar do tempo, até que chega certo dia em que Reinaldo decide contar para Reobaldo o seu nome verdadeiro, que era Diadorim. Porém, tinha que permanecer em segredo entre os dois. Nesse momento, Reobaldo ficou muito surpreso e logo se recordou de certa lembrança. Foi quando ele conheceu Diadorim pela primeira vez. Ambos eram crianças, quando atravessaram o rio São Francisco de canoa. E, em alguns momentos, Reobaldo ficava com medo de continuar a travessia, mas Diadorim segurava em suas mãos e dizia: "É preciso ter coragem, meu amigo." Eles nunca mais tinham se visto depois desse acontecimento, e só se reencontraram depois de estarem dentro do mesmo bando de jagunços. Tudo estava em paz no sertão, até que Hermógenes e Ricardão são acusados de traição por terem matado Joca Ramiro. Então o bonde se separa, uns para o lado de Diadorim e Reobaldo, e outros para o lado de Hermógenes e Ricardão. Diadorim queria vingar a morte de Joca Ramiro, mas estava frustrado, pois não conseguiam achar o bando de Hermógenes. Ocorriam boatos pela cidade de que ele havia feito pacto com o diabo. Então Reobaldo, já apaixonado por Diadorim, pensa que a melhor forma de vencê-lo é também fazendo o pacto com o demo. Depois do pacto, ele começa a liderar o bando e acha Hermógenes na floresta. Eles cercam o bonde de Hermógenes e Diadorim vai para um lado e Reobaldo para o outro. E assim começa uma constante guerra. No meio da guerra, Diadorim encontra com Hermógenes e o chama para uma briga com faca. Hermógenes, que já gostava disso, aceita, mas no meio da briga os dois acabam morrendo, mas Reobaldo não vê. Então, no final da guerra, todos gritam por Reobaldo, por ele ter acabado com a guerra. Ele cria coragem e vai atrás de Diadorim para assumir o seu amor por ele. Mas quando chega em uma casinha, Diadorim está morto. E ele descobre que ela na verdade é uma mulher, a filha de Joca Ramiro, e se chama Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins. João Guimarães Rosa, escritor brasileiro, nascido em Cordesburgo, interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908, era o mais velho dos 6 filhos do comerciante Flordoado Pinto Rosa e de Francisco Guimarães Rosa. Realizou seus primeiros estudos na cidade onde nasceu. O mesmo era autodidata desde criança, antes mesmo de completar 7 anos de idade. No ano de 1908, mudou-se para a casa dos seus avós, em Belo Horizonte, para continuar seus estudos. Com isso, se formou médico na Universidade de Belo Horizonte no ano de 1930. Em 27 de junho desse mesmo ano, ao completar 22 anos, casou-se com Lígia Cabal Pena, de apenas 16 anos, com quem teve 2 filhas, Vilma e Agnes. O casamento duraria poucos anos, dado nessa fase que fez seus primeiros contos publicados na revista O Cruzeiro. Depois de formado, fez exercer sua profissão em Itaguara, município de Itaúna, onde ficou 2 anos. O autor era culto e gostava muito de estudar desde pequeno, principalmente idiomas, onde aprendeu mais de 9 línguas ainda na infância e continuou na fase adulta.
No ano de 1932, durante a Revolução Constitucionalista, voltou-se para Belo Horizonte para servir como médico voluntário na Força Pública, atuando como médico do 9º Batalhão de Infantaria em Barbacena. No ano de 1936, participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magna, conquistando o primeiro lugar, mas não publicou a obra. Em 1937, começou a escrever Sagarana, volume de contos que retrata a paisagem mineira. Entre os anos de 1938 e 1944, foi nomeado cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, Alemanha. No período de 1938, foi nomeado cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, Alemanha, onde conheceu Aracy Moebius de Carvalho, sua segunda mulher. Em 1946, publica Sagarana, que se transforma em um grande sucesso de crítica e público da época. As duas edições esgotam-se no mesmo ano. De 1946 a 1951, Guimarães Rosa reside em Paris. Em 1952, realiza excursão ao estado de Mato Grosso e escreve uma reportagem poética, Com o Vaqueiro Mariano, que foi publicado no Correio da Manhã. 10 anos depois de sua estreia literária, o escritor publica Corpo de Baile e Grandes Sertões Veredas, em 1956. O autor, no ano de 1958, é promovido embaixador, mas decide não sair do Brasil. Em 1961, Guimarães Rosa recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras pela segunda vez em 1963 e foi eleito por unanimidade, mas não foi expulso imediatamente, porque adiou a cerimônia enquanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento. Só tomou posse em 16 de novembro de 1967. 3 dias depois, Guimarães Rosa tem um infarto e falece no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1967.